Mais de 120 mil votos faz com que a gente saiba do peso que isso tem. A expectativa de mudança depositada na gente, especificamente, e que a gente sabe que no início da campanha existia ainda uma perspectiva de um duelo mais equilibrado. Mas também por muitas pesquisas que foram registradas que não deu um sinal claro disso, dava de uma coisa equilibrada, mas que a gente tinha internamente as informações que a gente tinha um pouco de folga. Mas e quando as pessoas notaram essa folga, eu acho que teve, inclusive, porque se ele teve 51 mil na primeira e 43 agora, é sinal que ele ainda diminuiu a votação dele do primeiro para o segundo turno, que eu acho que foi pessoas que votariam em quem ganhasse, ou o voto útil, alguma coisa assim, que mudaram. E aí veio o segundo turno com, de fato, uma diferença enorme. Aquela coisa do segundo voto, né? Muita gente vota no primeiro turno, já tem um segundo voto para o segundo turno. A gente somou aí as forças de vários candidatos que participaram do primeiro turno. E a rejeição do oponente fazia com que a gente tivesse automaticamente a esperança do voto das pessoas que queriam, de fato, apostar na mudança. Que eu acho que Paulista, o povo chegou num ponto, de fato, de máximo de não querer mais os mesmos. Eu acho que queria algo diferente. Se não fosse a gente, eu acho que até que seria uma outra pessoa disputando, que disputou o primeiro turno. Eu e Ramos, a gente, eu acho que pensa nesse sentido, pensa igual. O Ramos, ele vem também da área empresarial, do comércio, na realidade, do emprego, do trabalho, e ele entende também dessa forma. E, embora Ramos ele tenha uma atividade humana pessoal que ele sempre fez em ajudar as pessoas diretamente nas suas necessidades. Mas a gente tem esse entendimento de que tudo é um passo a passo, né? A gente precisa, a priori, atender essas demandas desses serviços que faltam para a população. Paralelamente a isso, a gente tem vocações aqui no município para desenvolver, como é o caso do turismo, que é eu chamo de um diamante bruto que a gente ainda, que não se conseguiu ainda destravar, lapidar. E a governadora Raquel Lira está muito empenhada também em nos ajudar a região como toda, até nesse caso, que seria os municípios de Paulista, Igaraçu, Itamaracá, Itapsuma, enfim, todo mundo que faz parte dessa região norte, com ações que venham a alavancar o turismo aqui, infraestrutura, que obviamente a gente precisa antes de tudo, né? E atração de investimentos, que já tem muita coisa, inclusive, pronta para se instalar, inclusive aqui em Paulista, de hotéis e tudo, mas está passando aí pelo momento da parte de aprovação e que a coisa está meio engessada na gestão atual e a gente precisa justamente entrando botar mais pessoas técnicas para poder andar com esses processos que estão demorando. Então a gente tem vários passos e eu acho que o último e o principal que eu vejo é justamente essa, de Paulista gerar emprego para a sua população. Paulista é uma cidade que ainda é dormitório, que as pessoas trabalham fora daqui, que tem que se locomover daqui para Recife muitas vezes, e que é desgastante e que poderia ter, dentro do próprio lugar que mora, o seu emprego, né, e sua renda. Eu acho que a gente tem capacidade disso, a gente tem muitas áreas aí industriais também que estão paradas, e junto com a DEP... Já foi muito forte, né, no município, E né? que já foi muito forte no passado, e com a DEP a gente vai fazer a verificação dessas áreas disponíveis para poder também trabalhar a questão da indústria, né, que também é um ponto importante, até porque Paulista tem uma facilidade de escoar pela BR-101, tem a PE15, tem a PE22, tem a BR-101, ou seja, tem facilidade de escoar seu produto sendo industrializado aqui. Na saúde a gente tem as coisas emergenciais, que é ter o médico, né, que como todos nós sabemos, hoje o déficit de médico é devido aos valores pagos em Paulista e nas outras cidades. O medicamento, fazer chegar esse medicamento lá na ponta para o munícipe, que às vezes tem lá no depósito, mas não tem lá no posto, enfim.
E também a gente pretende fazer um agendamento eletrônico, que não vai ser de imediato, mas com o tempo a gente vai licitar. E a telemedicina, que também é uma forma de você fazer com que esses atendimentos andem mais rápido. E é um mecanismo hoje usado, inclusive, nos planos de saúde, nas empresas particulares. Que também vai fazer com que tenha mais celeridade, mais rapidez nesse atendimento, principalmente aqueles que não precisam de um exame clínico mesmo, seja uma solicitação de um exame, seja uma coisa mais simples. A gente tem também a necessidade aqui em Paulista a gente vai implantar um centro de parto humanizado, que vai ter mais oportunidade para as mulheres poderem ter seus filhos aqui na nossa cidade, que a gente já não tem maternidade há muito tempo. A maternidade, o custo fica um pouco inviável para o município manter, mas vai ter uma maternidade aqui da região norte, que vai ser em Igaraçu, que a governadora já anunciou. E aí os casos mais complicados vão para lá e a gente teria as mulheres com a questão do parto normal, podendo ter aqui em Paulista, que inclusive é uma recomendação da OMS nos últimos tempos, que se volte novamente a ter, né, o parto normal. Enfim, na saúde basicamente é isso. Agora tem também um centro de referência para crianças atípicas, porque a gente está com esse serviço muito deficiente, falta psicólogo, falta psiquiatra, falta todo o atendimento que envolve essas crianças e as mães reclamam muito disso. A gente escutou muito durante muito tempo na pré-campanha e na campanha, em todos os bairros da cidade, sobre esse problema, que é uma coisa que cada dia tem ficado pior e a gente vai intervir nisso imediatamente. Primeiro, trazendo os profissionais, que, como eu disse, é o mesmo problema da ausência do médico, é a ausência do psicólogo, do psiquiatra e tal. Geralmente é a remuneração. O problema geralmente é esse. E aí a gente vai trabalhar nisso para começar a gente atender devidamente essas pessoas que tanto precisam. Já tem habitacionais, né? A gente já vai ter aqui Paulista com alguns habitacionais. A gente vai ter 5 creches. As creches são assim, o Estado ele vem com a creche, instala, passa um período sendo gerido pelo Estado e depois vai para a mão do município. Então vão ter 5. No Engenho, em Maranguape 2, Maranguape 1, Arthur Lundgren, enfim, são 5 creches bem localizadas a nível de população para poder atender essa demanda. Talvez não seja suficiente, mas já é um grande passo para o primeiro momento. E a gente já tem aí algumas coisas, intervenções, inclusive a nível de IPS, né, de infraestrutura. A PE 15 que está sendo devidamente feita desde 2014, que se fala numa PE 15 que seja agora com ciclofaixa, com tudo definido. E vai entrar na PE 22 também, que é essa que faz a ligação da PE 15 para as praias. E, enfim, já tem muita coisa até acontecendo que a gente já vai conseguir, assim que começar o governo, a gente já vai ter que conseguir resultados disso. E outras coisas para ser conversadas, que é o caso, por exemplo, que eu já falei, do desenvolvimento do turismo, né? A gente vai ter que conversar muito sobre a infraestrutura que a região precisa para desenvolver o turismo, porque o turismo só se desenvolve com hotéis. Os hotéis só se instalam com infraestrutura. E aí não adianta fazer separadamente, né? Paulista fazer e Olinda, né? Exatamente. Itapissuma, Igaraçu, aqui é um corredor. Pode observar que todo lugar que o turismo aconteceu devidamente, que se criou uma rota, um corredor. Eu me lembro muito bem, Barra de Jangada para Praia do Paiva e Itapuama, quando não tinha ponte. Quando criou a ponte, o que é que aconteceu lá do outro lado? Né? Então, assim, é isso. O que o empreendedor espera são as condições para que ele se instale. Essa semana, o prefeito já deve anunciar o nosso grupo que vai atuar na transição. A gente vai querer as informações devidamente passadas, né? A gente tem que ter atual diagnóstico, né? Vai ter profissionais de cada área para a gente ter justamente esse diagnóstico real da situação.
E eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma, até pelo que está se apresentando e pelo que se apresentou até agora, de disponibilidade para passar essas informações. Eu acho que não tem dificuldade. Sim, Ramos vai estar, e eu também, no comando da transição. Ele faz questão de estar à frente. A gente tem um projeto e a gente vai conseguir fazer isso porque também tem a ver com turismo, que é a gente destravar aquele Forte do Pau Amarelo, ele voltar a ser visitável. E na frente do Forte do Pau Amarelo a gente tem fazer um polo multicultural, onde a gente tenha de fato um calendário. E nesse calendário a gente possa, aí na orla e em vários lugares, a gente conciliando isso com o turismo, beneficiar justamente os nossos artistas locais. Qual a nossa pegada de paulista que foi esquecida durante o tempo? A ciranda, por exemplo. A gente teve aqui a ciranda de Dona Duda, a gente teve aqui uma relação muito próxima de paulista com a ciranda. Né? A gente tem, inclusive, letras que falam do Janga, né? De Capiba, né? Eu fui à Praia do Janga para ver a ciranda, né? O seu cirandar. Enfim, a gente tem que resgatar tudo isso. E resgatar tudo isso, como valores, resgata também a oportunidade para as pessoas que fazem cultura nessa cidade. Então a gente vai criar um calendário. Não é mais, parece que fica quase que uma obrigação. Não, vai ter que fazer carnaval, vai ter que fazer São João. Antigamente tinha até ainda o dia do aniversário de Paulista, da emancipação, que tinha alguma coisa, já não tem há muitos anos mesmo. Enfim, é resgatar tudo isso, catalogar esses nossos artistas. A gente tem artistas de todas as áreas. Catalogar todos esses artistas e a gente começar a fazer uma programação maior, que não precise ter um custo muito alto, digamos assim, que tenha uma continuidade de fato e que a gente possa contemplar esses artistas e contemplar a cidade como um todo, como um local que tem uma programação cultural. A gente já teve aqui na cidade uma central de monitoramento, eu não sei como é que isso está funcionando hoje. Mas se não estiver funcionando, a gente voltar a funcionar imediatamente e em conexão com a Polícia Militar e Polícia Civil. Mas a gente tem uma coisa que é a Guarda Municipal que precisa ser valorizada. A gente tem uma guarda que está desprezada aí há muitos anos e que em alguns momentos deu alguns sinais de que ia se fazer digamos assim, algum investimento na guarda e não foi feito. Eu acho que a guarda pode auxiliar bastante o município na questão, de modo geral, na questão da segurança. E, inclusive, no futuro, a gente, lógico que isso tem que ser amadurecido, isso não é do dia para a noite, mas armar a guarda, porque, inclusive, as armas já estão aí. A Polícia Federal já tem armas aí que está no 17º Batalhão, inclusive. Só não foi feito a habilitação dos agentes para poder usá-la. Mas aí isso é uma coisa que tem que andar, a gente sabe que esse assunto não é um assunto que você anda rapidamente, você tem que tomar pé da situação. Está em déficit de guardas municipais, porque não foi feito mais concurso, teve muita gente que se aposentou, morreu, enfim. Tudo aconteceu de lá para cá, a cidade cresceu e a gente ficou com déficit. Então, eu acho que reestruturar essa segurança a partir de monitoramento e da guarda, inclusive armá-la, eu acho que é aí essa guarda seria capacitada para... Capacitada, sim. Tem que ser, né? Inclusive tem um acompanhamento, inclusive, que tem que ser. Mas isso é como eu digo, com calma, nada de ser feito às pressas, mas é isso. E o que eu quero dizer é o seguinte, a segurança ela passa pelo social também. A gente sempre quando fala de determinadas pastas, a gente fala muito dedicado àquela pasta. Mas o esporte, a cultura, introduzir isso nas comunidades junto com as escolas, isso faz uma transformação. A capacitação dos jovens para o mercado de trabalho, tudo isso reduz os problemas de ordem social. E que, consequentemente, a criminalidade.
Então a gente tem que trabalhar muito na raiz desse problema, entendeu? Eu acredito que só remediar na questão de segurança, está muito provado que não resolve. Eu quero agradecer os mais de 120 mil votos, né, que nós tivemos. São votos que a gente sabe de esperança, de pessoas que de fato acreditam na mudança. E o que eu digo a você que está me escutando é que eu e Ramos, a gente vai se dedicar muito a, junto com vocês, transformar essa cidade numa cidade melhor. Todos esses aspectos que a gente falou aqui, da educação, da cultura, do esporte, enfim, da geração de emprego, a gente vai trabalhar para que a gente tenha uma cidade melhor. Lógico, ninguém aqui está prometendo que vai ser de hoje para amanhã, porque isso não acontece assim. A gente tem um longo caminho pela frente, mas acreditem que dedicação e trabalho vai haver. E obrigado pelos 120 mil votos que a gente teve.